Olá, você que assiste esse vídeo. Esse vídeo trata da resolução de exercícios para a disciplina de controle digital, ministrada no Senai Cimatec pelo professor Emanuel Benício. Os alunos que vão resolver esses exercícios são Daniel André, Fábio de Souza, Ítalo Nascimento, Luca Goulart e Rafael Frota. Bom, para iniciar, vamos fazer um exercício aqui bem simples, que é o seguinte. H de Z e H de Z, a gente sabe que é a função de transferência, que é a saída sobre a entrada, Y de Z sobre X de Z. E essa função H de Z é igual a A0 mais A1, Z a menos 1, mais A2, Z a menos 2. Tudo isso sobre 1 mais B1, Z a menos 1, mais B2, Z a menos 2. Para iniciar a resolução, a gente vai transformar isso no tempo discreto. Então, o Z vai passar a ser N, tá certo? E aí a gente vai ter y de n sobre x de n igual a toda essa equação polinomial aqui. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, y de n e aqui eu tenho esse denominador, a gente passa tudo multiplicando, né? Então, vai ficar aqui assim, ó. Y de n vezes 1, y de n. Y de n vezes b1, z a menos 1. Transformando z a menos 1 no tempo discreto, eu vou ter b1 e y de n menos 1. Isso aqui é o primeiro atraso. Y de n vezes b2, z a menos 2, transformando também da mesma forma z a menos 2 no tempo discreto, vamos ter b2 vezes y de n menos 2, que é o nosso segundo atraso. De forma análoga, a gente vai fazer com o numerador multiplicado pelo x de z, que agora é x de n. Então eu vou ter a0 vezes o x de n, está aqui embaixo, mais a1 vezes esse x de n menos 1, primeiro atraso aqui, e mais o a2 vezes x de n menos 2. E por que a gente faz isso, hein? Porque isso vai tornar mais fácil a gente entender os atrasos no nosso diagrama de blocos, representando no tempo discreto. Então, o nosso diagrama de blocos vai ficar da seguinte forma. Eu tenho a entrada x de n, um somador, porque eu vou ter uma sequência de somas aqui, né? O A0 é o primeiro termo que multiplica o x de n, segundo a nossa equação. Então, A0x de n aqui, A0 vezes o x de n. E aí eu já começo a ter os meus atrasos somados. Então, eu vou ter aqui, ó, A1, esse z a menos 1 vai ficar vezes x de n menos 1, porque é o primeiro atraso. E aí vem para o segundo atraso. Então eu tenho A2 x de n menos 2, que é o segundo atraso, igualzinho à nossa equação aqui. Do lado direito, a gente vai ter aqui agora a saída, y de n, e um somatório, também uma retroalimentação aqui, né? Uma alimentação na saída. Então, de forma similar, como aqui não vai ter nada multiplicando, né? Eu vou ter então o primeiro termo igual ao y de n mais o b1 y de n menos 1, que é o primeiro atraso, mais, que é um somatório aqui, ó, b2 y de n menos 2, é o segundo atraso. Igual a gente já tinha feito essa conta aqui para saber, para facilitar nosso diagrama de blocos. Mas esse diagrama de blocos ele pode ser otimizado da seguinte forma: basta eu remover esse ramo aqui e ramificar aqui nesse atraso. Já que eu tenho o primeiro atraso da entrada aqui, primeiro atraso na saída aqui, eu posso ramificar o da entrada e esse vai ser para entrada, vai servir para entrada e para saída. E da mesma forma para o segundo atraso. Então o diagrama de blocos vai ficar assim. Tirei aquele ramo aqui na saída e usei um ramo só. Então eu vou ter da mesma forma aqui, ó, A0 vezes o x de n mais A1, ó, a seta passando, A1 x de n menos 1, primeiro atraso, mais A2 x de n menos 2. Isso vai ser igual à saída, não tem nada aqui multiplicando, nossa saída vai estar aqui, mais B1
y de n menos 1 mais b2 y de n menos 2 igual à nossa equação. E essa é a resolução do exercício 1, parte A, letra A. Temos um segundo exercício aqui, que é similar a esse, só que é um pouquinho maior. E é o seguinte, a equação h de z é igual ao somatório de k igual a 0 até 11 de h de k, z a menos k. Da mesma forma que a gente fez com a letra A, a gente vai fazer com a letra B. Então a gente vai destrinchar esse somatório. E dá para ver que esse somatório vai de 0 a 11. Então vamos fazer esse destrinchamento aqui. H de Z vai ser H de K com K, o primeiro K é 0. Então H de 0, Z a 0. Mais, que é um somatório, né? Mais H de 1, Z a menos 1. Mais H de 2, Z a menos 2. Todo o valor de K a gente vai substituindo, de 0 até 11. Então eu vou terminar com esse somatório em H de 11, Z a menos 11. Perfeito? Então também vamos transformar isso no tempo discreto. Mas antes, vamos relembrar, né, que a nossa função de transferência h de z é a relação entre a saída sobre a entrada, y de z sobre x de z. Se eu transformar isso no tempo discreto, é y de n sobre x de n. E agora eu passo o x de n multiplicando todo esse termo enorme aqui para a direita. E aí eu vou ter y de n é igual a x de n vezes h de n, né? Z elevado a 0 é 1, então eu não preciso escrever aqui. X de n vezes h1, z a menos 1, eu vou ter h1 x de n menos 1. X de n, h2, z a menos 2, eu vou ter h2 x de n menos 2. E esse somatório vai até 11. Então, h11 x de n menos 11. E aí, o nosso diagrama de blocos ele vai ficar grande, né, descendo aqui 11 somatórios. Então, eu tenho x de n vezes h de 0, ou h de 0 vezes x de n, como a gente escreveu aqui, mais h1 x de n menos 1, como a gente escreveu aqui, h1 x de n menos 1, e esse somatório vai até h11 x de n menos 11, como a gente escreveu aqui. Então, como não ia caber aqui no slide, eu coloquei uma reticências aqui para você que assiste esse vídeo imaginar que eu vou ter 11 blocos similares a esse aqui, tá? Então vai do H1 até o H11, perfeito? E aqui a nossa saída y de n, ok? E esses dois exercícios terminam assim.